tarde, pessoal. Estamos aqui de volta e hoje um super tema. Vou logo avisando que hoje nós vamos quebrar tabus, bagunçar conceitos, eliminar preconceitos. Hoje pode sapecar daí que a gente sapega daqui, viu, pessoal? Hoje é incêndio no parquinho. Hoje o parquinho pega fogo. Gente, vocês sabem que quando... Porque a gente gosta de trabalhar todos os nossos preconceitos. Porque quanto mais podermos trabalhar, gente, mais livres seremos. Nosso intuito aqui é esse. Por isso que eu falo que eu gosto do fogo no parquinho. Porque quanto mais polêmico, mais está mexendo dentro de nós e proporcionando liberdade, galera. Ou seja, a vida sem liberdade não vale nada. Luciano, O que é fé? O que é viver a fé? Como vivenciar a fé? E o que ter atos de fé? Ou seja, as pessoas têm um conceito sobre fé, né? E o entendimento com clareza sobre ela proporciona uma grande caminhada na vida. Coragem não é ausência de medo, mas prudência para enfrentá-lo. Toda coragem, ela tem o medo. O medo, ele tem suas facetas positivas. Tá? Acho que não existe ninguém que não tenha medo de nada, né? Porque o medo assim, faz parte. faz parte. Agora tem pessoas que têm mais... que se deixam dominar pelos medos. Que se deixam, e outras pessoas que enfrentam mesmo. Por isso que eu falo que mais importante que a vida é ser livre. Porque a vida sem liberdade, ela é sobrevida. Você fica à mercê dos medos, do julgamento dos outros. É verdade. E como ele traz uma tratativa muito em cima das instituições religiosas, eu quero trazer uma passagem, né, que está em Romanos, porque Romanos é um livro muito usado para apedrejar esse ato, certo? Ele até citou isso. Exatamente, por isso que eu abri aqui Romanos, que Romanos 2, exatamente um versículo após... uma das referências que esse pessoal usa. E vale lembrar, gente, deixa eu dar algumas observações aqui. A Bíblia, ela era escrita, gente, sem vírgulas, sem pontos, sem parágrafos. Antigamente a pessoa gastava 1 minuto para escrever 4 letras. Ou seja, era totalmente diferente a narrativa. Hoje, que tem versículos, capítulos, foi uma adequação para a nossa língua. Mas a original, grego, aramaico, ela não tem. E em Romanos 2 fala assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Olha só. Tá vendo como é interessante? Eita, vamos começar já acendendo fogo. Porque eu falo sempre que quem julga fala mais de si do que quem está sendo julgado. O julgamento, ele vem em cima de conceitos, de crenças limitantes. Tá? As pessoas, elas têm o hábito de falar de opção sexual. Isso é um delivery, Eu vou num buffet e escolho o que pegar e o que não pegar, porque não é do meu agrado, não é adequado? É verdade. Esse é o primeiro conceito que eu quero bater. Não existe, gente, opção sexual. É a verdade dele. Não compete a mim nem a ninguém julgar. Apenas acolher e respeitar. Porque esse preconceito está aprisionando esse cara. Os dois, né? Que os dois têm os mesmos princípios, né? Em cima de conceitos. Em cima de preconceitos. Porque eu brinco que tem muita gente querendo ser vice-deus. Verdade. Vice-deus. Não compete a mim julgar. Cara, Jesus veio resolver o problema dos pecados por amor aos pecadores. Não, ponto. E ele tá falando aí que o julgamento diz mais de quem julga do que de quem é julgado. Então ele também não é a favor do julgamento. O cara tá deixando de viver com medo dos preconceitos. Que vida é essa? Que sociedade é essa que nós estamos vivenciando?
O mundo que eu quero depende da minha mudança. As pessoas criticam tanto os outros pelo julgamento, pelas críticas, pelo... eu vejo aí brigas políticas, brigas religiosas. Hoje em dia... Denise, eu sou fascinado em Cristo. Quanto mais eu estudo Freud, mais eu vejo Cristo. Sabe? E tudo aquilo que ele fala sobre as leis. Cara, Jesus foi muito duro com quem doutrinava as pessoas. O que é doutrina? É eu colocar regras. É eu colocar uma metodologia de vida nas pessoas. Justamente para posteriormente ele incentivar o quê? O julgamento. Eu só tenho julgamento porque eu alimento um conceito. Que nós chamamos de crenças limitantes. As pessoas, quando a OMS me fala que 90% da população mundial está estressada, é porque elas estão vivendo diante dos seus conceitos. E tudo aquilo que não corresponde aos seus conceitos gera um incômodo pessoal. Eu falo que as pessoas elas desejavam que Deus fizesse tudo de acordo com a sua vontade. Seria um Deus à sua imagem e semelhança. Uma vida sem problemas, sem dificuldades, sem aflições, sem agonia. Gente, as batalhas, elas fazem parte da vida. Começou o seguinte, nossa, parabéns, cada dia um tema melhor, sensacional, Crush, adoro o Luciano com fogo no parquinho. Obrigado, pessoal. Tu não incentiva, vocês não incentivem. Joga álcool daí, gente. São muitos relatos para a sociedade, muito interessantes. Obrigada, meu querido. Olha só, boa tarde, Denise, tudo bem? Estou trabalhando e, como sempre, estou escutando o programa. Já virou meu chá da tarde, Crush. Obrigada. Que história linda, que coragem, que ato de amor. Esse rapaz tem que se libertar do modo e se entregar do medo. E se entregar para a sua felicidade. Se ele ama o outro rapaz, devem e podem ser felizes. Outro ponto que deixo claro e que as pessoas devem aceitá-los, pois o respeito vem em primeiro lugar. E os filhos vão sim aceitar o novo amor dele, pois se fosse eu, aceitaria. Essa história mexeu muito comigo, pois também não tenho essa prisão dentro de mim, o medo de me assumir. Toca... Ai, essa música, a história me deu uma bad, de verdade. Não, essa história não é pra te dar bad, não. É pra te ajudar, galera. É pra te encorajar. Se vocês têm algum problema, manda pra gente. Tem alguma dúvida? Querem ajuda? A pessoa certa tá aqui, olha. Nosso psicanalista, tudo. Luciano é tudo em um, tá? Pode mandar pra gente que ele vai ajudar a gente sim. Boa tarde, Denise. Na minha opinião... Boa tarde, querido. Francisco da Vila Lobão. Obrigada, Francisco. Na minha opinião, ele tem que contar e ser feliz ao lado de quem ele escolheu. Esquece sociedade, esquece julgamentos, meu amigo, e vai ser feliz. Olha, tá vendo? As pessoas estão, pelo menos aqui no Crush, os meus 17 ouvintes, eles estão bem mais maleáveis, né? Estão com a cabeça bem mais aberta. No início eu perguntei o que é fé. Porque existe uma grande discussão sobre a fé. Existe. Porque nessa história ele falou assim, eu sinto saudade da igreja e muitos se sentem afastados de Deus por conta desses conceitos. Por estarem longe da igreja também. Exato. Julgam ter perdido a fé. Eu logo falar, gente, fé não tem nada a ver com isso. Com igreja. Nada. Eu vou fundamentar ela já. Primeiro ponto que eu quero abordar é sobre a fé, né? Porque a gente fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ou seja, o que é firme fundamento? O que é fundamento? Tá chegando aqui sobre a fé. Diga aí. No meu entender, a fé é você confiar em uma coisa que ainda nem aconteceu, pelo simples fato de crer na palavra de Deus. Tá. Interessante. Deixa eu trazer uma abordagem, então, um dia desse. Eu vi uma discussão aqui sobre o que é expectativa. Opa. Não foi? Foi. Por que as expectativas geram frustrações? Toda expectativa, ela é fundamentada em um desejo, naquilo que me falta. Então, exemplo, quando eu estou com expectativa, eu começo a gerar em mim hormônios como a ocitocina, que é o hormônio da confiança, da adrenalina, né, que é a motivação, e a dopamina do prazer. Ou seja, eu fico eufórico, vai dar certo, não sei o que, tal, não sei o que. Só que toda fonte de desejo, ela gera algo que a gente chama que é um real diferente da realidade. E isso gera frustração. Com isso, eu já venho com hormônios que despencam o meu prazer e a minha confiança.
E isso gera o que nós chamamos de estágio de prisão. Tá? E quando eu entendo que a fé é o esperar, que eu faço a brincadeira do trocadilho da expectativa com X com a expectativa com S. Lembrando que a expectativa com S não tem no dicionário, mas é aceita. Eu já ia perguntar, a expectativa com S eu não... Ela é aceita pelo dicionário, Porque ela traz exatamente a visão da fé. Olha... Mas eu te juro que eu não conhecia essa palavra expectativa com S. Isso, porque toda vez que eu alimento expectativa com X, irei viver frustrações. É certo. Agora, quando eu começo a alimentar em minha vida a expectativa com S, que vem de esperar, que está baseada na fé, eu começo a ser um espectador da minha vida, ou seja, eu não coloco tanto peso nela, mas eu aprendo a desfrutá-la. Olha que interessante. Porque a expectativa, ela nos coloca como prisioneiros de nós mesmos. Tá chegando outra coisa aqui sobre fé. Quer Diga. Boa tarde, tema maravilhoso para testar mesmo aí os nossos preconceitos. Parabéns. Obrigada, é o Rodolfo lá da Vila Nova. Obrigada, Rodolfo, vai concorrer sim à pizza. Olha só, ele tá falando que fé é, antes de tudo, não ter medo do que pode acontecer, pois você já está guardado por Deus. É isso aí, Rodolfo. Vamos lá, vamos. Gostei da tua deixa, eu vou aproveitar ela para entrar mais. Fé, gente, o fundamento vem do latim fundus mais generare. O latim fundus mais generare gera o termo fundamento, que é a base para entendimento da fé. Porque se é o firme fundamento, ou seja, ele está falando assim, algo que é muito sólido, que é o firme fundamento, ou seja, a fé ela sai daí. Fundus vem de base, alicerce. Generare, gerar, da vida. Olha... Quer dizer que o fundamento é aquilo, a minha base que gera a minha vida. Olha, quando Paulo fala lá em Efésios 2:8, que ele fala assim, pois sois salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Olha! É Deus que nos permite a fé, né? Não é nossa, não é gente, coisa ele nossa. resolveu o problema do pecado por amor aos pecadores. Isso não depende de nós. Se a minha base, se meu alicerce está as regras, as leis, conceitos, eu vou viver preconceitos. Porque o meu fundamento é que gera vida. Olha, Denise... Entende? É mais ou menos como o Rodolfo aqui começou. Exatamente. O que eu estou alimentando? Popularmente, né? O que eu estou alimentando? Eu estou querendo ser semideus? Julgando quem vai ser salvo ou quem não vai ser salvo? É isso? Porque se for isso, gente, eu uso as palavras de Paulo lá em Gálatas. Cristo morreu inutilmente. Paulo que falou. Porque é como se eu falasse assim, poxa Deus, tu é um vacilão. Deixava que eu resolvia a parada. Desculpa, mas é isso. Porque, gente, eu falo hoje como um amante de estudo, que estuda as emoções, as pessoas. Eu falo que as crenças limitantes, baseadas nas instituições, estão aprisionando as pessoas. Essas crenças que um Deus que vem resolver o meu problema, um Deus que está com o chicote pronto para largar naquele que eu... mediante o meu fundamento, o meu conceito, falo que é errado. Ou, principalmente aí, utilizando a história dessa pessoa, que intitulada com essa opção sexual. Gente, vamos abolir esse termo. Vamos abolir. A pessoa não está num fast food de sexualidade. Bom, o termo usado hoje, que é a orientação... Que eu também não gosto. Também não é, né? Também não gosto. Não cabe tanto. Qual seria então, Luciano? A pessoa, ela nasce homem e mulher. E nada do que ela venha praticar vai deixar que ela seja homem ou mulher. Essa ideologia do gênero é colocar em abstrato a próprio nascimento da pessoa. Não. A pessoa nasce homem e mulher. Ponto. Agora, o que ela vai praticar, gente, quem é a verdade ela vai dela. amar, o que ela vai gostar, é a verdade dela. Isso não é opção, porque quando eu falo opção, eu estou colocando um conceito
do que é certo do que é errado. Não compete a nós. Denise, todas as pessoas que perdem tempo, olha o que eu vou falar, que perdem tempo julgando o outro, está perdendo tempo da própria vida. E a vida, como você fala, né? É muito curta para ser pequena. O que vai ser gerado no meu coração está pautado no meu fundamento de vida. Aquilo que eu estou alimentando na minha base, no meu inconsciente, vai ser gerado no meu coração. Porque se eu estou alimentando na minha base julgamentos, mágoas, ressentimentos, rancor, o que é que vai ter no meu coração? Gente, a pessoa só pode dar o que tem. Ninguém dá o que não tem. Se a pessoa está com preconceito, é porque o seu fundamento está com conceitos distorcidos. Pessoas feridas irão ferir pessoas. Isso é verdade. Hoje eu só tenho um vídeo, quem quiser ver lá no nosso Instagram, da academia.c, Ser que maravilhoso. eu falei que nós somos imperfeitos, relacionamos com pessoas imperfeitas, somos, nosso dia a dia, vivenciamos a imperfeição e colocamos as expectativas nisso. Vai dar BO, galera. A pessoa só pode dar o que tem. Todo mundo que perde tempo, por isso que eu amo Jesus. Quando ele fala assim, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Verdade. Denise, quando nós estamos alimentando a culpa, que é uma das fases da frustração, sabe o que é que nós produzimos de hormônio? Nós produzimos cortisol, noradrenalina e adrenalina. É como se eu pegasse o carro, puxasse o freio de mão, que é o cortisol, certo? E acelerasse no máximo de primeira. E tentasse ir fazer as coisas do meu dia a dia. A sensação de inutilidade da culpa é enorme. O meu corpo está produzindo substâncias que representam isso. O cortisol, Denise, hoje a maior causa morte são problemas cardíacos, provocados pelo excesso de cortisol que as pessoas estão produzindo. Você sabe que um conhecido meu, um dia desse, ele faleceu com 19 anos de infarto. Tem uma pesquisa italiana com 130 pessoas que infartaram, que 86% delas tinham problema de rancor. Nossa, 86, sério? É a realidade da sociedade. O julgamento tá nisso, Denise. As pessoas criam uma raiva de coisas que elas nem conhecem, né? Tem Chegando mais coisas aqui. Deixa eu chegar aqui agora um pouco, viu, gente? Pode mandar. Um alemão, Schadenfreude, que descobriu o prazer que as pessoas têm em proporcionar mágoa, tristeza nos outros. Nossa, sério? Existe Ou seja, isso? Essa semana também soltei um vídeo sobre a inveja. Eu vi, maravilhoso. Quando a pessoa que inveja alguém, né, a inveja é acima de um conceito. Ou seja, qual o fundamento que a pessoa tem? Por isso que está na tratativa de fé. A pessoa que inveja alguém, quando essa pessoa invejada tem sucesso, ela aciona no seu cérebro o mesmo mecanismo que quando ela toma uma pancada. Ou seja, ela literalmente sente dor. E quando uma pessoa que inveja a outra e a outra tem algo acontece de mal com ela, ela provoca dopamina, que é o mesmo hormônio da relação sexual, do prazer. Que te... Exatamente. Ou seja, quando eu estou numa sensação de culpa, eu estou produzindo cortisol, tá? Que eu estou estressado. Noradrenalina e adrenalina. O que é noradrenalina e adrenalina? Não tem quando a pessoa quer dormir e não consegue? Não tem quando a pessoa perde o controle? Não tem quando a pessoa vai de ímpeto? São esses hormônios que estão fazendo isso nela. Denise, hoje a neurociência me prova que a mesma área para viver o estresse também é para viver o perdão. A mesma área cerebral ativa, com funções diferentes. O que é que muda então? Forma como eu aciono. A forma como eu aciono. Como que eu aciono então, Luciano? Eu ia te perguntar isso agora, Luciano. Qual é a tradução de fundamento, de fé que eu acabei de dar, gente? A base que gera vida. Aquilo que eu estou alimentando dentro de mim. Sou eu que me aciono. Ou seja, esse negócio de opção sexual, isso é preconceito. Isso é preconceito.
que você só prejudica a você e aos outros, que você tem prazer em ver os outros se dando mal, é porque o seu fundamento está a inveja. Você é prisioneiro de si mesmo. Não adianta conquistar o mundo e não se amar. É por isso que o perdão, Luciano, não é sobre quem você dá o perdão, é sobre você, né? O perdão não é porque outra pessoa merece, é porque você quer ser livre. Inclusive chegou aqui, Luciano, que essas suas palavras são lindas e que você é um profundo conhecedor da palavra de Deus. Obrigado. Deixa eu ver, a Patrícia do Parque Anhanguera. Eu sou um apaixonado por Cristo. O bicho é louco demais. É louco? É louco. Cara, o que ele fez por nós, não tem como pôr em regras, em leis. Eu sempre falo, Cristo não tem regras. Eu sempre brinco, né? A regra não tem regra em um único mandamento. Amar o próximo como ele nos amou. Pronto, cara. A vida era outra. Verdade. Se a gente amasse realmente de verdade, de coração e não de palavras. Isso, e como é que ele nos obras, amou? Né? De obras e não de palavras. Ele nos amou perdoando. Quanto mais eu estudo o perdão, fundamentado com neurociência, com psicanálise, o que atrapalha o perdão, mais eu me impressiono com ele. É porque uma coisa é o que a gente acha, outra coisa é você ter fundamento científico, né? Cara, o perdão ele é que vira a chave da vida. É o perdão. Tanto que eu brinco que eu queria achar um outro termo para substituir a palavra perdão. Porque o perdão hoje ele está com... As pessoas têm dificuldade, já têm medo do perdão. Da palavra. Por conta do conceito que geraram nele. Mas olha, acolhimento, prudência, paciência, respeito, empatia, gratidão, tudo são facetas do perdão, que você pode ir encaixando gradativamente no seu dia. E isso vai mudando o seu fundamento, que é o princípio da fé, o firme fundamento, e com isso alterando sua vida. Nossa, que bonito. Como diz a menina aqui, tu fala bonito demais. Que foi que o próprio Cristo falou que iria entrar primeiro no reino dos céus? As crianças. Hã? As crianças. As prostitutas. Ah, não foi as crianças, não? As prostitutas prevalecerão no reino dos céus. Pois tá aí que eu não sabia, pensei que eram as crianças. As prostitutas e os publicanos. Agora, engraçado, por que ele não falou ex? Ah, ele não falou ex, não? Não, ele falou prostitutas. Porque ele veio para resolver o pecado por amor aos pecadores. Se dependesse de mim fazer alguma coisa, não era incondicional. Eu transformo o perdão em condição. E tudo aquilo que eu transformo o perdão em condição, eu provoco uma causa e efeito. Vamos lá para a prática. Uma briga de relacionamentos. E a pessoa fala assim, eu te perdoei. Aí em qualquer problema retorna tudo de novo. Retorna tudo novamente. Porque não foi perdão, foi uma aceitação. Ela condicionou. Existe uma pesquisa do Japão, Denise, do Japão, que os casais que aprenderam a vivenciar o perdão são mais sólidos. Pesquisa de Tóquio. Tem uma pesquisa de Oxford que fala que as pessoas que vivenciam as facetas do perdão têm longevidade. São as pessoas que vivem mais e melhor. Olha que interessante. A Vanessa tá falando o seguinte, gente, eu não faço mais outra coisa a não ser esperar o crush. Obrigada, Vanessa. A Vanessa do Mercadinho. Gente, essa história nem devia mais ser debatida hoje. Concordo, Vanessa. Acho que isso já está ultrapassado. Deixa as pessoas amarem quem elas quiserem. Ninguém escolhe quem amar. Se escolhessem, escolheríamos alguém perfeito. E a gente está sempre aí correndo atrás de pessoas imperfeitas. Deixem as pessoas se amarem. Quanto aos filhos, se eles falarem com jeitinho, como eles devem amá-los, eles vão concordar, vão aceitar e vão vivenciar juntos esse amor. Quanto à igreja, não se preocupem, pois nem Cristo agradou a todos. Uma coisa interessante que eu sempre falo, que as pessoas elas não pregam muito, que são os 30 anos que Cristo ficou dentro da família. Por quê? Em terra, né? Por quê? O que ele fez esses 30 anos? Você sabia que um dia desse uma pessoa me perguntou e eu falei, realmente, o que ele fez esses 30 anos? Tem um lapso, né? Assim, tem uma... Não, isso é de suma importância. Mas tem um branco na Bíblia, né? Isso é de suma importância. Quando nós entendemos que foi necessário que ele ficasse 30 anos na família,
E ainda tem uma passagem, né? Que ele quis dar uma de criança rebelde e a mãe só falou assim, menino, passa pra casa. Qual é a passagem? Hã? Qual é a passagem? Quando ele tinha 12 anos, no templo, que Maria esqueceu ele e ele ficou dando aulas no templo e Maria voltou e ele virou pra mãe e falou assim, tu não sabes de onde eu vim, quem eu sou, papapau e tal. E a mãe virou pra ele e falou, menino, bora pra casa. Ou seja... E ele obedeceu. Sendo mãe, sendo Maria, sendo mãe, ele né? obedeceu. É muito interessante que hoje as famílias, elas se perderam no respeito. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, independente do que seja. Hoje as pessoas têm dificuldade em conviver com os seus, porque criaram conceitos também. Filhos que falam assim, mas meu pai fez isso e isso comigo. Tudo bem, mas ele não deixa de ser seu pai. Porque é muito interessante, Denise, quando nós sabemos que os meus maiores arquivos emocionais foram feitos de 1 a 6 anos. Depois, um pouco já menos, de 7 a 11 anos. A criança ela não tem escolha. Ela é obrigada a acostumar aquilo. E ali foram feitos marcos emocionais. Na vida de adulto, esses marcos emocionais serão os filtros dos sentimentos dela. Se ela não tiver essa compreensão, ela será um mero reagente das suas emoções. A psicanálise, o nosso fundamento é esse. E aonde que eu trato essas minhas emoções? Na família. Na família. Porque aonde que eu posso viver o perdão? Vamos trazer isso para a prática. Quantas famílias hoje estão sendo divididas por conta das próprias instituições religiosas? Porque as pessoas querem viver a missão e esquecem de ter ação em casa. Gente, eu só posso dar o que eu tenho. Eu sempre falo, primeira construção, o amor próprio. Chegou mais um sobre fé aqui, que eu leia? O amor próprio. Depois, a restauração na família. Você aprender a ser filho, pai, esposa, primo. Você viver dentro da sua família a correção, que nós chamamos de upgrade emocional. Depois, você pode ir para os outros. É porque nesse caso aqui, eles estão colocando como se assim, eles têm medo da reação dos filhos, né? E assim... Por isso que eu tô falando, o filho, ele tem que aprender a ser filho. Não é porque o seu pai vai fazer algo que você não julga correto, porque é um julgamento. É um julgamento. Quando eu falo que algo não é correto do outro, é um julgamento. Em cima de um fundamento. Olha a fé voltando de novo. Em cima de um fundamento. Ele não vai deixar de ser seu pai. Quanto mais você alimentar esse julgamento, esse preconceito, quem perde é você. Porque você está guardando dentro de si sentimentos negativos. Denise, sabia que para que eu possa perdoar e me perdoar, eu preciso trabalhar no próximo? As pessoas que perdoam o próximo, elas automaticamente vão se perdoando. Qual é o problema hoje das pessoas? O excesso de culpa. Por isso que eu falo, nós somos perdoados jamais porque somos um erro. Nós somos perdoados porque erramos. Mas isso não nos torna um erro. Esse cara, ele tá com medo. Os dois, né? Os dois porque estão se achando um erro. Mediante a todo julgamento e preconceito que eles mesmos têm. Mas olha só, eles já estão sentindo o olhar pesado do pessoal da igreja, né? Então Denise, os dois já se afastaram. A leitura que eu faço da vida é com o fundamento que eu tenho. Quem fala, exemplo, eu já acompanhei uma pessoa que tudo para ela era rejeição. Porque ela foi rejeitada. Ou seja, todo o filtro de vida dela passava por uma emoção de rejeição. Então ela gerava uma expectativa daquilo que não seria rejeição. Mas como que eu posso querer que a outra pessoa seja como eu quero que ela seja, se nem eu consigo ser como eu quero ser? Nós somos imperfeitos. E se eu vivo preconceito, gente, eu provoco desigualdades. E não respeito as diferenças. Nós somos diferentes, mas não precisamos viver desigualdades.
Nossa, é muita coisa, são muitos pontos nessa história, né, Luciano? Top. Tem muitos pontos. Agora, assim, eles estão alimentando a culpa. Estão alimentando a culpa. O medo dele é baseado em quê? Qual é a base do medo? É a culpa, a rejeição, o preconceito, que eles mesmos têm. Porque quando eles se libertarem, Denise, ninguém lá fora segura. Quem prende a pessoa é ela mesma. Quem prende a pessoa é o seu fundamento. Olha a fé voltando de novo.